Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Eu vou fazer a leitura de uma Bíblia, onde o Novo Testamento, pelo menos aqui, é traduzido por David Stern, chamado de o Novo Testamento Judaico, porque é um judeu quem traduziu, e eu acredito que essa linguagem seja um pouco mais acessível e significativa para nós. Então, eu prefiro fazer a leitura hoje, embora eu não vá fazer uma exposição de palavras, mas o significado eu acredito que fique um pouco mais fácil para todos nós. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 1 até o 14. Falando aos talmidim, aos discípulos, Yeshua, Jesus, disse: havia um homem rico que empregou um administrador. Chegaram até ele acusações de que seu administrador estava desperdiçando seus recursos. Então ele o convocou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas de seus atos, porque você não será mais o administrador. O que devo fazer? Disse o administrador a si mesmo. Meu patrão está me despedindo e eu não sou forte o suficiente para cavar fossos e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer. Algo que fará as pessoas me receberem bem em suas casas quando tiver perdido o emprego aqui. Então chamou cada um dos devedores, do seu chefe, e disse ao primeiro: Quanto você deve ao meu chefe? 3.000 litros de azeite, respondeu ele. Tome de volta a sua nota. E lhe disse: rápido, sente-se e escreva 1.500 litros. Ao seguinte disse: e você, quanto deve? 25.000 quilos de trigo, respondeu ele. Pegue sua nota e escreva 20.000 quilos. E o chefe do administrador, desonesto, o aplaudiu por agir de modo tão astuto. Porque os mundanos possuem mais sequel, ou inteligência, esperteza, que quem recebeu a luz ao lidar com o mesmo tipo de pessoas. Por isso eu lhes digo: usem as riquezas deste mundo para fazer amigos, de forma que quando ela acabar, vocês possam ser recebidos no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também é desonesto nas grandes. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará o que é verdadeiro? E se vocês não forem confiáveis em relação ao que pertence aos outros, quem lhes dará o que lhes pertence? Nenhum servo pode ser escravo de 2 senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Os fariseus ouviram tudo isso e, pelo fato de amarem o dinheiro, ridicularizaram-no. Até aí. Pai, nos dá graça para compreendermos essa tua passagem, essa passagem das Escrituras, e nos dá a condição de, compreendendo, praticar e sermos pessoas melhores. Que a nossa relação com o dinheiro não seja de que nós somos subservientes a ele, mas o contrário. Abençoa-nos e dá-nos graça. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero falar a respeito do nosso relacionamento com o dinheiro e os seus desdobramentos. É um assunto que alguns crentes odeiam e que outros amam. Nós temos sentimentos bem polarizados com relação a dinheiro quando isso é falado na igreja. Uns odeiam porque se sentem exploradas e não querem nem ouvir falar disso dentro da igreja. Outras pessoas amam porque são gananciosas, estão loucas para ter mais, estão ávidas pela promessa de que se eu der, Deus vai me dar mais do que eu tenho dado para Ele, porque eu nunca vou vencer Deus em dar. Então, eu vou dar mais e Deus vai multiplicar essas coisas na minha vida. Mas eu gostaria que vocês levassem em consideração que a forma que nós nos relacionamos com o dinheiro vai produzir desdobramentos na nossa vida para o bem ou para o mal.
E é sobre isso que Jesus está falando aqui. E vocês prestaram atenção que o último versículo que eu li fala que os fariseus ouviram isso, e pelo fato de amarem o dinheiro, de serem avarentos, eles ridicularizaram Jesus. Jesus se tornou ridículo por aquilo que estava falando. Então, é possível que os religiosos nos entendam como ridículos quando falarmos as coisas que vamos falar aqui hoje, junto com os irmãos. Bem, eu gostaria de começar fazendo uma afirmação, é que o dinheiro, ele necessariamente deve servir à causa de facilitar a vida das pessoas. A função do dinheiro, ou se nós pararmos para pensar, para que serve o dinheiro serve para facilitar as coisas. Eu não quero contar a história do dinheiro para vocês, desde quando não se usava cédula, fazia-se trocas e etc., mas nós sabemos que o dinheiro é só um meio de viabilizar as coisas. O que importa, na verdade, são as pessoas. O dinheiro não importa, o que importa são as pessoas. O dinheiro é um meio de viabilizar que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, nós queremos dinheiro para muitas coisas. Nós precisamos do dinheiro para algumas coisas, né? Nós necessitamos do dinheiro para comer. Mas o que importa? A nossa vida ou o dinheiro? A nossa vida. Então, nós temos que nos preocupar mais com o comer do que com o próprio dinheiro. Não estou falando que comer é a coisa mais importante da vida, mas para alguns, obviamente, como eu, está na escala das prioridades, obviamente, é uma dádiva. Vai ler Eclesiastes e você vai entender que entre as coisas únicas que sobraram para você fazer, está lá comer, tá? Comer, ter uma vida boa com sua esposa, é uma das poucas coisas que nos resta fazer. Até escrever livro é bobeira, porque outro já escreveu o que você vai escrever. Então, mas tudo o que fazemos com o dinheiro, na verdade, visa uma finalidade. O dinheiro, ele tem uma utilidade para nós, mas o dinheiro não tem valor em si. O valor do dinheiro é aquilo que ele nos proporciona. Mas acontece que as pessoas têm olhado para o dinheiro de uma forma em que o dinheiro é algo valioso, não aquilo que ele traz. E aí a gente começa a ver um problema do relacionamento das pessoas com o dinheiro, justamente porque atribuem ao dinheiro um valor que ele não tem. O valor do dinheiro não é intrínseco. O dinheiro não vale nada se ele não trouxer aquilo que ele propõe trazer. Ou se ele não causar aquilo que ele se propõe a causar, ou que nós pretendemos causar através do dinheiro, né? Imagina, irmãos, que a mesma cédula que pode aumentar a riqueza de quem já é rico, essa mesma cédula pode tão simplesmente suprir uma necessidade básica de alguém que não tem nada. Então o mesmo dinheiro tanto serve para deixar uns mais ricos, quanto serve para simplesmente tirar outros da miséria. Para algumas pessoas, quanto que é o salário mínimo? Alguém me ajuda? 700 e pouco? E 80? 780? Não chega a 800 reais. Não chega a 800 reais o salário mínimo. Para algumas pessoas, um salário mínimo não é nada. Para algumas pessoas é tudo o que ela tem. Para outras, é um sonho de consumo. Tem gente que não ganha nem um salário mínimo. Nem um salário mínimo. Eu tenho ouvido muito esses dias o político Ciro Gomes, dando várias entrevistas, antigas e tudo, e ele falando a respeito do pessoal do Nordeste, e ele fazendo uma crítica veemente a nós, aqui os paulistanos principalmente, a nós do Sudeste e do Sul do país, porque dissemos assim, os nordestinos votaram na Dilma porque a Dilma comprou eles. É ridículo. Votaram no Lula porque o Lula comprou eles. Ridículo. Ridículo. Não é por causa do Bolsa qualquer coisa que eles votaram. Não é essa a questão. Mas ele fez uma comparação, só para vocês terem uma ideia. O salário mínimo, na época antes do Lula, lá atrás, era 1. E tinha um poder de compra. Um salário mínimo na época do Lula passou a comprar muito mais do que se podia antes. Era mais ou menos assim. Quanto custaria uma cesta básica hoje, X? Com esse mesmo valor, em proporção, naquela época lá atrás, não se compraria nem um pedaço da cesta básica. O nosso dinheiro hoje vale mais do que antes. Então, para quem depende de um salário mínimo, que é a base do salário lá do Nordeste, um político que faz com que o salário mínimo valorize, não precisa da Bolsa Família. Um político que faz com que só o salário mínimo valorize, já é muito útil. Para nós, do lado de cá,
Não é tão vantajoso o salário mínimo, porque na proporção que sobe o salário mínimo, sobe todas as outras coisas. Não é verdade? Não é assim que funciona? Quando fala aumentou o salário mínimo, para mim é um problema, porque o meu salário não aumenta e as outras coisas aumentam. Então eu não tenho vantagem nenhuma quando aumenta o salário mínimo. Mas uma pessoa que está vivendo, que vive de um salário mínimo, lá no Nordeste, ele sente muito isso. Só que nós não temos noção disso, porque nós aqui somos muito abastados. O irmão mais pobre aqui é abastado. O irmão mais pobre aqui, de vez em quando fala, pastor, faltou uma misturinha na minha casa. Mas você falou que faltou mistura onde? Na sua casa? Esqueci que você estava morando num lugar. Né? Outras pessoas não falam assim. Eu não tive o que comer na rua, é o que as pessoas falam. Eu não tive o que comer num barraco que eu morava. Só que nós não temos noção do que é isso, porque nós somos abastados. E glória a Deus por isso. Graças a Deus, porque nós temos fartura. Porque você abre o seu armário e você tem um dilema terrível de escolher qual a bolacha que você vai comer. Você abre a não ser que você tenha a geladeira moderna, mas se for igual a minha, que você abre assim, e você abre em cima, só aquele trequinho, aquele porta-carne que dá tristeza, porque a parte de legume é grande, a parte de carne é pequena, não entendo. Você abre aquele porta-carne, e você fala, o que eu vou comer? Não é assim? Tudo bem que você vai falar assim, eu vou escolher entre carne moída ou uma outra carne mais simples, mas você tem, vai a salsicha ou vai a carne moída? Mas você está reclamando? Quer fazer uma aposta que teriam pessoas que dariam tudo da vida para ter o que você tem? Você sabia que 1/3, uma em cada 3 pessoas, de todos os habitantes da Terra, vivem abaixo da linha da miséria, não têm o que comer todos os dias? 1 em cada 3 pessoas do mundo vivem abaixo da linha da miséria. Nós somos abastados, nós vivemos numa região próspera. A gente fala assim, eu vou arrumar um emprego, aí você corre, arruma um emprego para ganhar pouco. Você ganha. Nós não sabemos muito lidar com o dinheiro, porque a nossa realidade é uma realidade de fartura. Só que nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro, porque justamente nessa realidade, há também o contrassenso de usar o dinheiro de forma inadequada. E aí é um outro lado onde as pessoas vão pecar. Ou talvez o lado que as pessoas vão pecar com o dinheiro. Mas imagina que o mesmo dinheiro que faz um rico, faz outro pobre. Só a título de estatística para vocês aqui, nós somos a 5ª maior economia do mundo. O produto interno do nosso país, o PIB do nosso país, gira em torno de 1,5 trilhão. 1,5 trilhão. A 5ª economia do mundo. Só que nós somos o país com a maior desigualdade de distribuição de rendas do mundo. A maior, isoladamente a maior. Ou seja, nós temos uma concentração de dinheiro na mão de umas pessoas e falta dinheiro na mão de outras. Só para vocês terem ideia da desigualdade do nosso país, desse 1,5 trilhão, metade disso está na mão de 10 famílias no nosso país. Tem 10 famílias que detêm metade da riqueza do nosso país. O resto a gente divide. Mas você pode ter certeza que se fizermos uma pirâmide, nós ainda estamos lá em cima. Tem gente que tem muito menos do que a gente. E tem muita gente que tem muito menos do que a gente. Nós estamos num país de muita desigualdade. Muita. Só que os crentes não ligam para isso, porque os crentes não sabem lidar com o dinheiro. Eu tenho percebido que os crentes são mais parecidos com os fariseus do que com Jesus. É a impressão que eu tenho tido, e eu espero que isso não haja no coração de vocês, e se há, que seja curado isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos falar a respeito dos desdobramentos da nossa relação com o dinheiro. A nossa relação com o dinheiro, ela determina o nosso relacionamento com as pessoas, você sabe disso. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque vai ser constrangedor. Mas quantos de vocês já teve briga na família por causa de dinheiro? Porque o pai morreu e deixou uma casa, deixou um dinheiro, deixou isso. Tem que dividir entre os irmãos. Misericórdia. É uma desgraça. O dinheiro na família é uma desgraça. Se você tem oportunidade, irmão, de saber que alguém acima de você, na sua família, uma pessoa mais velha, vai morrer, vai deixar alguma coisa, já peça para tirar o seu nome. Não peça para pôr, não. Peça para tirar, porque com certeza isso vai ser dor de cabeça. Não, mas isso é bom para mim, vai me ajudar. Não, vai trabalhar que isso te ajuda também. Deixa o que o outro conseguiu, deixa para ele. Deixa para os outros, deixa para os abutres correrem atrás da carniça. A Bíblia fala que onde está o corpo do defunto, ali está o abutre. E é assim que funciona.
As pessoas são dessa forma. A nossa relação, ela é determinada, o nosso relacionamento é determinado por como lidamos com o dinheiro. Você pode destruir relacionamentos por causa de dinheiro. Se você leu com carinho o versículo 1 e 2 do texto que nós lemos, você vê que a história está contando o fato de um dono de uma propriedade, ou de muitas propriedades. O homem era rico e ele tinha um funcionário que era um administrador. Literalmente a palavra é mordomo. Tinha um mordomo, um gerente, alguém que cuidava e distribuía os bens dentro da família, dentro da casa. É isso que esse administrador fazia. E o texto diz que esse administrador, ele estava lesando o seu patrão. De alguma forma, ele estava gastando o que não devia, do dinheiro que não era dele, era do seu patrão. E você preste atenção que porque ele fez isso, algum dos outros funcionários, não sabemos se ele era um outro funcionário muito honesto ou muito cagueta que queria o lugar dele. O texto não fala, só fala que o cara caguetou ele. Presta atenção, o texto fala que alguém contou para o patrão que o administrador estava lesando ele. O administrador chama ele e fala assim: olha, eu estou ouvindo dizer que você tem me lesado. Você tem gastado mais do que é devido. Então eu quero que você preste um relatório das finanças aí. Eu quero que você passe o livro caixa, eu quero ver todas as finanças, eu quero ver o que está acontecendo, porque você está me lesando. Alguém contou. Se por boa ou por má intenção, essa pessoa caguetou. E não só ele, o cagueta, já estava com más intenções para com o administrador, mas aí o próprio dono, o próprio patrão fica com más intenções para com o patrão, porque ele estava sendo lesado. Quem gosta de ser lesado e simplesmente fica por isso mesmo? Ninguém gosta. A atitude, a má administração, a má postura, o mau relacionamento que aquele administrador teve com o dinheiro, fez com que ele ganhasse inimigos ao invés de amigos. Você conhece alguém, não precisa ser você conhece alguém que por causa de dinheiro ganhou inimigos? Eu conheço muitas pessoas que faz inimigos por causa de dinheiro. Mas também tem um outro lado. Esse mesmo homem, ele, embora por causa da desonestidade, ele criou inimigo, por causa da bondade dele, independente da razão da bondade, mas por causa da bondade desse administrador para com aqueles que deviam para o patrão, ele acabou ganhando uma amizade e novas oportunidades. Olha o que o texto fala, está o versículo 4 até o 7. Este homem lesou mesmo o patrão dele, tanto que ele nem se defende. O patrão fala assim: você me roubou, em outras palavras. E ele nem vai questionar, ele nem fala nada. O patrão fala: eu quero que você preste um relatório, você vai mostrar o que você fez. O que ele faz? Ele vai atrás das pessoas que deviam para o patrão. Ele foi cobrar a dívida do patrão com outras pessoas. E quando ele estava nessa cobrança, ele é muito esperto, porque ele tem uma sacada. Ele fala assim: puxa vida, eu fui mandado embora do meu emprego. Eu não sou forte igual o Zoom para carregar peso. Comigo não dá. Porque o menino descarrega saco de cimento. Você tem que ser muito macho para pegar um trampo desse, irmão. Tem que ser muito macho para fazer um negócio desse. No primeiro dia você vai lá com toda alegria. No segundo dia você não quer ir mais com toda alegria, né? Como alguém falou um dia: o que você toma, né, para ficar aí todo definido, né? Aí alguém respondeu, foi numa conversa mesmo, falou que ele toma, foi o César, né, que falou, né? Falou que ele toma o que, Cezão? Ele toma chá de Cauê e chá de Gerdau. É isso que ele toma. É só cimento e ferro de construção que esse menino descarrega. Vai ficar definido. Zero de gordura no corpo. Irmão, não tem Luciana Gimenez que venda produto igual o que esse menino aqui consegue com o trabalho que ele tem. Aí o administrador, que só mexia com papel, não estou falando que é indigno, porque é só você começar a fazer um serviço administrativo que as pessoas olham para você e falam assim: não trabalha mais, né? É assim, quando eu preciso e faço alguma coisa fora da sala, tem gente que trabalha comigo aqui e sabe, eu estou mexendo com alguma coisa, o cara fala: nossa, vai chover, o que aconteceu, pastor? Está trabalhando? Mas o meu trabalho é administrativo, o meu trabalho não é operacional. Quando eu preciso fazer alguma coisa no operacional, acham que aquele dia é que eu trabalhei. Está pagando o almoço hoje, hein? Como se administrativo não trabalhasse, né? Embora meu serviço é uma benção, glória a Deus por isso. Bem, esse homem, ele tinha um serviço bom, era um serviço a nível administrativo.
Ele não sabia os desprazeres, as dores da coluna de um trabalho pesado. Aí ele pensa, eu fui mandado embora. E o que eu vou fazer? Ser mandado embora como administrador por desonestidade, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Meu Deus, vou arrumar emprego do quê? Cavar buraco eu não sei. Não consigo, sou fraco para isso. Pedir, mendigar também não dá. Aí ele, já sei o que eu vou fazer. Olha, ele usa o dinheiro para facilitar a vida dele, para mediar novas oportunidades para a vida dele. E ele vai lá na primeira pessoa que devia. Então, por exemplo, o meu patrão é o Zoom. Chega de carregar saco, Zoom. Você é o patrão. O meu patrão é o Zoom. Mas aí, o Tom está devendo para o Zoom. Tem que pagar, mora na mesma casa. Se não pagar, vai cair a casa. Está entendendo? Vai dar problema dentro de casa. Mas vocês não moram juntos. O Tom deve para o Zoom. Só que eu sou administrador dele, eu vou cobrar. Quanto que você está devendo? Vê aí, vê na notinha quanto você está devendo. Aí ele olha lá, 1.000 e tantos litros de azeite, porque era moeda corrente. Vamos pensar que as pessoas eram uma comunidade rural, agrícola, né? Elas pagavam também, não só em dinheiro, mas em coisas, porque elas produziam. 1.000 e tantos litros de azeite, 1.200 litros de azeite. Marca aí que você só deve 800. Ele ganhou um desconto. Para ele tá lindo, eu estou aqui, eu sou administrador, eu assino aqui, quando você for pagar, é só 800. A pergunta seria, será que o administrador está roubando o patrão para facilitar a vida do outro, ou ele só estava dando o preço justo? Porque no final da história, o administrador acha ele espertíssimo no que ele fez, bate palma para ele pelo que ele fez, o dono, o patrão. Então ele não estava roubando o patrão de novo. Então o que ele estava fazendo? Eu sou o cobrador, a sua dívida é de 800, mas eu venho te cobrar e falo, você está devendo 1.200. Como 1.200? É mais ou menos o que o banco faz com você. Está entendendo? Hoje sua dívida é tanto, amanhã ele te liga, fala que foi para tanto, com juros e não sei o que lá. Aí daqui uma semana eles vão te ligar de novo, essa dívida foi lá em cima. Aí eles vão te dar um desconto. A sua dívida é de 5.000, eles vão te dar um desconto para pagar R$900. Fala, agora é a hora de eu pagar, estou devendo só 900. Não, era essa a sua dívida. O resto era só juros. Você não devia aquilo não. E a mesma coisa, aí o cara vai lá e fala, não, você não precisa pagar esse valor exorbitante, você só vai pagar 800. Aí o cara se sente, sério? Só isso? É como quando você vai na loja e o vendedor fala, eu vou desmascarar, me perdoa os vendedores, né? Você vai lá na loja e está lá o preço escrito, parcelado é muito caro, tipo R$1.000, à vista tem um descontaço e você paga R$ 799,99. Mas você fala, eu não consigo isso daí para mim. Quanto você consegue? Você fala, eu tenho 500. Olha, eu vou falar com o meu gerente. Daqui a pouco ele volta e fala assim, ó, porque você é um cliente especial, porque você não sei o que. Aí ele consegue vender por 500. Aí você fala, nossa, como ele gosta de mim. Eu vou comprar sempre com esse vendedor. Gente, o resto era tudo lucro exorbitante. Tudo era em cima do lucro. Os 500 já é com lucro, pelo amor de Deus. Até chegar em 1.000, tudo aquilo é pura gordura, né? É pura gordura. É assim que funciona o negócio. E esse administrador, ele vai lá e tira a gordura. Ele matou 2 coelhos com uma paulada só. Ele recebeu do cara que não pagava para o seu patrão e fez uma moralzinha com o outro que estava pagando. Aí ele vai no outro. Vem aqui no Leandro. Fala assim, ó, quanto você está devendo? Fala assim, tantos 1.000 litros. 1.000 litros. Ó, agora é quilos, né? Porque agora é trigo. Tantos 1.000 quilos de trigo. Não, risca lá, marca tanto. Nossa, que ótimo! Você vai fazer isso por mim mesmo? Olha, eu vou fazer porque a nossa amizade é de tanto tempo, e você sabe, e tantas vezes, eu sei da sua dificuldade, eu sei o quanto isso vai te ajudar, eu sei de tudo isso. Puxa, esse cara... Poxa vida, esse Fábio, né, conta comigo, hein? O dia que você precisar de mim, você conta comigo. A ele, tá, pode deixar. Já estava querendo contar com ele. Ele pega esse dinheiro, dá para o seu patrão olha, tá certo. Como que você fez para receber esse dinheiro? Eu fui lá e tirei aquela gordura. Você foi esperto. E ele elogia, Jesus fala que o patrão elogia ele, porque ele foi esperto, ele foi esperto. E Jesus fala assim, você está vendo? Os filhos das trevas, eles são prudentes, eles sabem lidar com as coisas que eles têm na mão. Os filhos da luz não sabem. Porque o filho das trevas, sabendo que ia se prejudicar, com o dinheiro
Com o próprio dinheiro ele granjeou amigos. Em outras palavras, esse cara não vai ter onde morar. Sabe onde é que ele vai morar? De favor na casa desses caras que ele fez esse desconto. Lembra quando você falou que o dia que eu precisasse você ia abrir a porta para mim, que você ia fazer um favor para mim, que você estava me devendo uma? Então, preciso ficar aqui uns 3 meses na sua casa. Não conseguiu emprego, vai na casa do outro. Lembra que você estava me devendo uma? 3 meses na sua casa. E eu não quero comer só arroz com feijão não, hein? Você sabe quem sou eu, porque o dia que eu estiver lá em cima, eu posso te ajudar de novo. E foi assim que ele conseguiu alguma coisa de boa para ele. Irmãos, veja que o dinheiro pode destruir os seus relacionamentos. Mas o dinheiro pode ajudar a construir relacionamentos. Você, através do seu dinheiro, pode facilitar a vida das pessoas de tal maneira que isso seja útil para você. E segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, aí tem até uma celeuma que vai trazer o nosso outro ponto aqui, da nossa próxima relação, mas ele vai falar que faça isso, porque os que são do mundo são prudentes e fazem com as coisas erradas. Faça isso com coisas boas, porque você ajuda eles agora, e no futuro, eles vão te receber nos tabernáculos eternos. São eles que vão proporcionar a sua recepção no futuro, na glória. A tenda eterna, é o literal lá. Eu vou entrar nisso agora. Segunda consequência, o segundo desdobramento da nossa relação com o dinheiro. Essa relação define qual será a nossa relação com as coisas eternas. Irmão, se você não sabe lidar com as coisas que são temporais, se você não sabe lidar com o dinheiro, você também não vai saber lidar com as coisas de Deus. Eu vou falar de novo. Se você não sabe lidar com as coisas temporais, com o dinheiro, você também não saberá lidar com as coisas de Deus. Olha para a sua vida financeira, é um caos. Por quê? Só por burrice ou foi uma coisa inevitável? No meu caso foi uma burrice. Então, irmão, entenda que você também não sabe lidar com sua vida espiritual. Talvez você entenda que sua vida espiritual oscila mais do que o vermelho na sua conta. Porque nem sai do vermelho, né? Porque tem gente, e eu sei como que é isso, eu me compadeço dos irmãos que estão assim. Você paga só o limite, né? E se você tem cheque especial, que Deus te dê o livramento. Se você entrou no cartão de crédito, vamos orar para que você seja liberto dessa desgraça. Porque são coisas terríveis. Você precisou uma vez, você vai precisar daquilo para sempre, porque você só vai conseguir pagar o limite. Vou parcelar o quê? O limite. Você não parcela nunca a conta. Você nunca paga a conta, você só paga o limite, que vai acumulando e tendo juros o tempo inteiro. E o cara do banco assim, ó, cliente bom. E você vai no gerente e toma aquele chá de cadeira que você passa a tarde inteira no gerente para negociar o limite. Irmão, eu me compadeço das vossas dores. Eu sei o que é padecer por esse tipo de problema. Sei também, claro que eu sei. Mas a forma que você vai lidar com o dinheiro vai determinar como você se relaciona com as coisas eternas. Olha só, o versículo 10 e o 11, se você ler com carinho, vai mostrar que Deus prova a nossa fidelidade a Ele, obviamente, confiando sempre a nós coisas num nível crescente. Deixa eu tentar explicar melhor isso para vocês. Deus nunca vai te dar a maior coisa que Ele pode te dar de primeira. Nunca. Ele nunca vai te dar de primeira a maior coisa que Ele puder te dar. Ele vai te dar uma pequena, para ver se você pode ser fiel naquilo que é pequeno. E a partir de você ser fiel a Ele naquilo que é pequeno, Ele vai confiando coisas maiores, e assim você vai sendo provado na sua fidelidade. Porque aquele que não pode ser fiel no pouco, não vai ser colocado onde tem muito. Aquele que não pode ser fiel onde as coisas são pequenas, não será fiel nas coisas grandes. E eu não estou falando só de dinheiro aqui, gente. Por exemplo, ninguém valoriza certos serviços na igreja, mas valoriza outros que parecem que são maiores. Aí recebe uma responsabilidade, falta, atrasa, não fala nada, simplesmente finge que nada está acontecendo, não é com ele, a gente fica na mão. Quantas vezes eu, pastor Fábio, fico esperando e dependendo de pessoas para fazer certas coisas na nossa igreja e eu fico chupando o dedo? Porque ninguém nem dá cara, não fala nada. Quantas vezes? Quantas? Não são poucas.
Aí algumas dessas pessoas me procuram e falam, eu estou orando para Deus, para que Deus me coloque em outras coisas. Eu não falo, mas fico pensando assim, Deus não vai pôr, você não consegue ser fiel, nem chegar no horário para fazer suas coisas, nem para cumprir suas responsabilidades que são mínimas, dá o nome que vai fazer e não faz, por irresponsabilidade, não é por impossibilidade. Fala, eu vou vir ajudar, e na hora não aparece. Não consegue ser fiel nem nas pequenas coisas, como que quer ser colocado nas muitas? Ou nas grandes? Vocês acham que Davi começou como rei de Israel? Pastor, Davi já começou rei, não foi? Não, ele começou sendo pastor e office boy do pai dele, lá atrás. Ele pastoreava as ovelhas do pai dele, e o pai dele tinha um disque lanche para os irmãos. Você sabia disso? Davi tinha uma CG 150, sem filtro, daquelas que estrala à noite quando chega em casa, barulhenta, e ele entregava lanche. Pastor, isso é uma heresia, vai ler a Bíblia, você não conhece a palavra de Deus. Tudo bem que era um disque lanche mineiro, porque o pai dele falou para levar queijo. Era um disque queijo. Os irmãos de Davi estavam na guerra, e o pai de Davi, pai dos irmãos de Davi, obviamente, fala assim, vai lá e leva a comidinha, leva a marmita para os seus irmãos, já leva um queijinho para o general. Tipo assim, dá um agrado para colocar os seus irmãos em um lugar onde eles não vão morrer de cara. Foi mais ou menos isso. Vai lá, leva. Aí vai Davi no disque queijo, e leva o queijinho para os irmãos. Mas antes disso, o que ele estava fazendo? Trabalhando lá nas ovelhas do pai dele. Os irmãos dele não queriam saber, porque os irmãos dele eram valentes. Queria ir para o exército, né? Serviam ao exército lá de Israel. Eram homens guerreiros, bonitos, cara maromba, né? Tudo cheio de whey na cabeça. Como que chama aqueles potes desse tamanho assim? Sabe esses potes vermelhos que quando você começa a ver um adolescente assim, você até entristece? Uns potes gigantes de suplemento alimentar. Os irmãos tudo grandão. E Davi mirradinho, 1,5 m, meio franzino ainda, meio ruivo, bonitinho, né? Ai, que menininho lindo, ninguém dava nada para ele, e os irmãos tudo guerreiro, homem valente, indo para a guerra, e ele lá, cuidando das ovelhinhas do papai. Mas enquanto ele estava cuidando das ovelhinhas do papai, e os irmãos estavam na guerra, veio um leão para pegar as ovelhas do pai, ele falou, aqui não, farroupilha. Ele pulou para cima do leão, pegou pela barba, diz a Bíblia. Rapaz do céu. Alguns de vocês não têm coragem de pegar nem na minha barba, pegar na barba de um leão. Tem que ser muito macho. Derrubou o urso no tapa. Mas que é isso? Mas nem aquela menina que está rolando um vídeo no WhatsApp, no Face aí, que pegou o ladrão, vocês viram? Meteu um triângulo no cara e jogou para o chão. Mas nem aquela menina faria o que Davi fez. Lá atrás, ele estava onde os irmãos dele não estavam, sendo preparado, fazendo coisas pequenas. E Deus foi provando ele, e ele foi sendo aprovado. Ele foi sendo fiel a Deus lá atrás. E quando ele pensou que era humilhante demais levar lanchinho para os irmãos, aonde que Deus colocou aquele menino? Na frente do negócio que estava rolando da guerra. Estava o povo de Israel do lado de cá do monte, o povo dos filisteus do lado de lá do morro, e um gigante lá embaixo. Mais de 3,5 metros de altura, gritando lá embaixo assim, ô seus bandos de frouxo, medroso, pega eu, mano a mano. A Bíblia não está escrito assim? É assim, mas é com palavra bonita. Mas é mais ou menos. Ou vocês acham, de verdade, que os xingamentos eram como está escrito? Que simplesmente Davi olha para ele e fala, seu filisteu incircunciso. Não dá, né? Se vocês estão entendendo qual que é o negócio, é óbvio. Xingou mesmo, falou mesmo, apontou o dedo na cara, vocês são tudo um bando de frouxo. E cadê os irmãos que tomam whey? Cadê os irmãos maromba? Cadê? Nem sabia onde eles estavam. Estava lá Saul tremendo de medo, batendo o joelho naquela armadura dele, todo mundo, ninguém foi. Sabe quanto tempo que aquele Golias intimou o exército de Israel, mano a mano? 40 dias consecutivos. Os caras do lado de cá pensando, e agora? Quem que vai, velho? Quem que vai, mano? Tem que ser um cara muito sangue no olho, para ir mano a mano. O cara tem 3,5 metros. Imagina 3,5 metros. Eu tenho 1,83 m.
Põe mais um para cima aí, ó. Só que ele não era magro não, irmãos. O homem era forte. Você para na frente do homem desse? Não para. Não para. E Davi, 1,5 m. Você está de brincadeira? Aí falou assim, quem que é esse palhaço para falar o que está falando? E ele foi lá, enfrentou, e nós conhecemos a história. Meteu-lhe uma pedrada no meio da testa do gigante, o gigante caiu, arrancou a espada dele e cortou a cabeça com a própria espada. Acabou a história. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, é o que as mulheres gritavam. Ninguém gritava o nome de Abinadab, o irmão bonito e forte de Davi. Gritava o nome de Davi, 1,5 m, ruivo, cheio de personalidade. Que é isso, irmãos? Mas vê se ele fugiu quando as coisas estavam pequenas. Ele não fugiu. Quando Deus colocou uma responsabilidade na mão dele que era menor, ele foi fiel. Se você for fiel a Deus, nas pequenas responsabilidades, Deus vai te colocar em outras. Acontece que as pessoas não honram a Deus nem nas pequenas coisas que vêm na mão delas. Posso falar uma coisa? O dinheiro é só uma pequena coisa que vem na sua mão. Se você não pode honrar Deus com seu dinheiro, sinto te informar que você não vai poder honrar Deus com outras coisas. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. O nosso relacionamento com o dinheiro vai definir qual a nossa relação com as coisas eternas. Existem coisas que são mais valiosas do que o dinheiro, e Deus quer colocar na sua mão, só que depende da sua fidelidade a Deus, com as pequenas que já têm estado na sua mão. As pessoas fazem votos, fazem promessas, as pessoas falam e não cumprem. Irmãos, precisamos ser fiéis com aquilo que Deus tem colocado em nossa mão. Um último desdobramento do nosso relacionamento com o dinheiro é que quando você se relaciona com o dinheiro, essa relação denuncia naturalmente quem é o Senhor da sua vida. Você sabia disso? Como você lida com dinheiro fala quem é o Senhor da sua vida. E aqui talvez eu prove que alguns de vocês não são servos de Deus. Com muito temor e tremor, eu vou falar a respeito disso. O versículo 13, Jesus fala assim, não dá para você servir a 2 senhores. Ou você serve a um, ou a outro. Ou a Deus, ou a mamon, ou ao dinheiro, como César já falou aqui. Por que não dá para servir os 2? Porque quando você ama um, naturalmente você aborrece o outro. Quando você ama o outro, naturalmente você aborrece um. Então não dá. Alguém vai ficar com ciúmes e não vai querer. Não dá para você ser escravo, porque servo é uma palavra bonita para escravo. Não dá para você ser escravo de 2 senhores, porque um vai mandar você fazer uma coisa e o outro também. E aí, você vai obedecer quem? O seu relacionamento com o dinheiro vai determinar quem é o Senhor da sua vida. E talvez alguns aqui tenham crido em Jesus como seu Salvador, mas não tem Jesus como seu Senhor. E eu vou te dizer que se Jesus não for o Senhor da sua vida, Ele também não vai ser o teu Salvador. E aí a gente começa a entrar em outros problemas. Porque, de maneira geral, a igreja evangélica brasileira está rendida não a Jesus. Pode até ter na frente da igreja, Jesus Cristo é o Senhor. Mas leia-se, subentenda-se, Mamon é o Senhor daquele lugar. Bem, se o dinheiro nos torna infiéis a Deus, isso prova que o dinheiro governa o nosso coração. Se o dinheiro nos torna infiéis a Deus, isso prova que o dinheiro governa o nosso coração. Mamon governa o nosso coração. O dinheiro, já preguei isso aqui nesse púlpito, embora não seja nada em si, é uma cédula, ele não é nada. Mas ele carrega atrás de si uma potestade em potencial, que você pode fazer com que exista ou não. O dinheiro pode ser só um dinheiro, pode ser só um papel, mas o dinheiro pode ser uma entidade que você cultua, depende de como você se relaciona com ele. Se você se relaciona com ele, com mais fidelidade a ele, se ele vale mais do que pessoas, se o dinheiro vale mais do que pessoas, se o dinheiro vale mais do que a obra de Deus, se o dinheiro que é acumulado na sua vida vale mais do que suprir a necessidade de alguém que tem falta, você é escravo do dinheiro, Mamon é o teu Deus.
Se você não consegue governar o dinheiro, se você vive em função do dinheiro, se o seu dinheiro serve para que você seja satisfeito, apenas isso, você é um escravo do dinheiro. Você não conhece a Jesus como seu Senhor. E eu queria que Deus me desse uma voz para falar isso para toda a igreja evangélica desse nosso país. Porque a maior parte dos crentes que eu conheço são idólatras. A maior parte dos crentes que eu conheço são idólatras. Temos 2 grandes pecados hoje na igreja evangélica brasileira. 2. Fora a burrice, né? Que esse tá... Sim. 2 pecados. 1, avareza, esse tipo de idolatria, a avareza, e o outro é a sensualidade. São os 2 maiores pecados que nós temos hoje no meio da igreja brasileira, que as pessoas estão corrompidas. O dinheiro é um tema tão fascinante para os crentes, tão fascinante, que as pessoas são pegas nisso. E eu desafio você a ouvir uma mensagem do Ed Renekiewicz na internet, tem disponível, ele fala a respeito justamente disso, e ele vai falar assim, ó, é fácil você enganar um crente. Ou você pega ele no medo, aí ele dá uma outra coisa, ou senão você pega ele na ganância. É assim, você quer prosperar? Você quer ter coisas? Vem para Jesus, vem para cá, vem ser feliz, né? Vem ser feliz com Jesus, Jesus vai suprir tudo, você não vai, não, seus problemas, imagina, vem para a campanha, vem para a novena evangélica, vem para o terreiro gospel, vem para tudo isso que a gente faz, porque isso vai solucionar o seu problema e tudo mais. Irmão, se você é infiel a Deus, se você não consegue olhar para o outro, se você não consegue ver a necessidade do outro, e isso não mexe com o seu bolso, Jesus não é o Senhor da sua vida. Você prestou atenção no que eu falei? Se a necessidade do outro não mexe com o seu bolso, Jesus não é o Senhor da sua vida. Se você olha para o outro e fala, puxa, coitado, quanta gente passa, 1/3 de todo mundo do planeta morre de fome, está passando fome. Oh Deus, faz alguma coisa. Como Deus faz alguma coisa? Está de brincadeira? Como que Deus age? Deus manda dinheiro do céu, aí Deus manda uma mensagem via WhatsApp para a pessoa e fala assim, está na sua conta. Está de brincadeira? Deus usa pessoas. Você acha que você tem mais do que você precisa? Por quê? Pelo amor de Deus. Para você viver no luxo? Para você ostentar? Para você ser o bandidão do funk e ostentação? Você tem mais do que você precisa para dividir com quem não tem nada, pelo amor de Deus. Quando o crente começar a entender que o que sobra dele, Deus faz sobrar de propósito para chegar na mão de quem não tem nada, irmãos, acaba o problema. Quantos crentes nós temos no Brasil? Milhões. Como que tem uma desigualdade igual a que nós temos no nosso país? Porque os crentes são avarentos, porque os crentes estão querendo ficar ricos, não estão querendo ser generosos. A oração sincera poderia ser, Senhor, pode pôr na minha mão, mas vai chegar e vai embora, não vai ficar nada. Pode vir na minha mão, mas não vai ficar nada, vai para o outro. Mas é assim, manda mesmo, Deus, manda mesmo que eu estou esperando. Eu recebi um vídeo de um irmão, porque ele parece ser irmão, é crente, e ele está cantando da prosperidade dele, numa piscina grande, e ele está cantando um funk, que ele tem moto, que ele tem isso, e ele precisa de carro bom mesmo, para subir o morro, e ele precisa de moto, porque não sei o que lá, e ele precisa de casa para dividir com os irmãos, mas ele está sozinho na piscina. Como assim dividir com os irmãos? Está brincando comigo. É mais ou menos hipócrita, né? Quero dividir com os irmãos. Quer nada, não quer não. Só para ficar bonito, só para ficar bonito no vídeo. É isso. Não tinha nenhum irmão, a piscina era bonita, irmão. Que isso. Parece aquelas coberturas de hotel, sabe aquelas... Coisa linda, o negão tava bonito na piscina lá. O negão se filmando assim, devia ser um iPhone, porque a qualidade do negócio, né? Ou esses tops aí que tem. Negão, ostentação. Não estou ligado nas gírias aí agora. Sou velho, mas estou por dentro. Acontece que o coração dos crentes é infiel a Deus. O dinheiro tem governado o coração das pessoas. Se você é fiel a Deus como seu Senhor, o dinheiro que está na tua mão não é teu, é dele. Posso colocar a cabeça de vocês numa forca agora? Posso colocar a corda no pescoço de vocês e deixar para vocês pularem? Quantos de vocês aqui entendem que Jesus é o Senhor da sua vida? Pode dizer amém? Amém. O dinheiro que você tem é seu
ou o dinheiro que você tem é de Jesus? Você fala, o meu dinheiro é de Jesus. Tá, antes de você fazer o que você faz, você pede direção de como você pode ser útil, ou simplesmente quando sobrar, você vê o que você faz? Aí, você alivia a sua dor de consciência vindo trazer esmola na igreja. É só para aliviar a consciência. Aí você traz esmola. Aí faz aquela oraçãozinha mais safada que o diabo, se ouvisse, não ouviu porque você não teve nem coragem de falar, foi só na mente. Mas se o diabo ouvisse do lado, ele rolava de chorar. Fala assim, Deus, eu não dou mais porque eu não tenho, o Senhor sabe. Não tenho. É lógico que não tem, gastou com o que não precisava. Você fez o que não devia, você comprou aquilo que não era pão. Se você tivesse interessado mesmo em fazer alguma coisa, você tinha feito, mas acabou, né? Lógico, roupa importada custa mais caro. Né? Você ter essas coisas top que todo mundo tem, custa mais caro. É lógico que não vai sobrar dinheiro. Porque embora você possa ganhar muito, você pode gastar mais do que você ganha. Eu já pensei um dia, será que um dia o Neymar vai conseguir gastar o que ele ganha? Eu já pensei. Porque um mero mortal, bem empregado, que ganha 5 mil reais por mês, é dinheiro ou não é dinheiro, irmãos? Um mortal que ganha 5 mil reais por mês, então ele já é um semideus, não é um mero mortal, né? Ele precisa trabalhar a vida inteira, sem gastar nenhum centavo, só juntando, para no fim da vida ganhar o que o Neymar ganha em um mês de futebol. Um mês. Maldito futebol. Você parou de jogar, Paulo. Um mês. Aí os nossos não, de vocês, né? Porque só tenho filha. Porque mesmo que minhas filhas queiram jogar bola, futebol para mulher não dá dinheiro, né? Pode ser que no futuro dê. As crianças estão sendo educadas para serem jogadoras de futebol, porque dá grana. Para que toda essa grana? Para perder o coração lá, que nem eles? O Neymar ganhando 3 milhões. E eu conheço pai de família que ganha um salário mínimo. Eu vi um vídeo, um tiozinho, semi-magro e barrigudinho, sem camiseta, uma calça social, aparentemente, uma bota, uma cavadeira na mão, e ele batia. E o amigo filmando ele. Aí ele olhou e falou assim, vocês sabem o que eu estou fazendo? Um sotaque mineiro. Eu estou cavando um buraco aqui para colocar uma cerca. Sabe para que essa cerca? Para criar boi. Sabe para que esse boi? Para free boi ficar rica. Para os japoneses comer. Só aqui, ó, batendo. Sabe quem mais vai comer? O Neymar. Deu dó do homem. Ele falou assim, o menino só joga bola. O Tony Ramos faz um comercial ruim, ganha 35 mil reais para fazer o comercial. Sabe quanto que eu ganho para passar um mês aqui debaixo desse sol cavando buraco? 1.000 reais, estou aqui, ó. Aí você fala assim, está reclamando de barriga cheia, está ganhando 1.000 reais, vai cavar buraco. Vai cavar buraco sem vergonha. É muita discrepância, mas a gente fica iludido, olha lá, 3 milhões por mês o cara ganha, que é isso? Agora acabou de fechar um contrato, não sei o quê, foi na casa do bilhão, sei lá, foi isso, Adriano? Foi na casa do bilhão, por causa do moleque que joga bola, tudo bem, ele entorta o cara, é bonito de ver, tudo bem, mas não vale isso daí não, gente. Tem muita gente precisando de dinheiro. Aí você fala assim, pastor, mas eu não ganho 3 milhões, mas você ganha mais do que você precisa, isso eu tenho certeza. E aqui eu quero pegar vocês. E aqui eu puxo a corda que já estava no pescoço. Nós ganhamos mais do que precisamos e ajudamos menos do que nós deveríamos, porque nós somos avarentos. E eu posso te dar
trazer um texto bíblico. Avareza é idolatria. Você sabe como que o Antigo Testamento compara o idólatra? Fala que idolatria é igual ao pecado de feitiçaria. Todo mundo fala assim, é macumbeiro, vai para o inferno. É avarento, é idólatra, é macumbeiro, vai para o inferno também. Olha que coincidência. Quando chegar lá no inferno, você vai estar na porta. Imagina, na porta. Isso, a pintura dos crentes. Vai estar na porta uma senhora com uma saia rodada branca, com um turbante, uns negócios pendurados, um marafo numa mão, chegando na porta do inferno para entrar. Chega na porta do inferno, tem um monte de outras pessoas. Aí fala, mas por que eu estou aqui? Porque você é feiticeira. E vai para o inferno. Aí, do meu ponto de vista, vai chegar uns irmãozinhos de terno, bonito, bem arrumado, com a Bíblia embaixo do braço. Vai chegar e falar assim, não, me mandaram para o lugar errado, meu lugar era aqui, era lá em cima. Dá licença que eu estou indo embora. Não, pera, seu lugar é aqui mesmo. Mas por que eu tenho que vir para cá? Deixa eu ver. Feiticeiro também. Eu nunca fiz uma macumba. Nunca. Ah lá, aquela mãe de santo fez macumba, eu não fiz macumba. Pois é, mas você é avarento. Você é idólatra, é tão macumbeiro quanto macumbeiro. Está falando o que do macumbeiro? Pode ir lá com ela. Aliás, mãezinha, não sei das quantas, fica naquele lado lá que está um pouquinho mais light o fogo, deixa esse lado aqui para o crente, que ele acha que ele é o cara, fica naquele lado ali, crente, que você vai assar mais do que o churrasco que você gostava de comer. Pois é, irmãos, quando a gente pensa em contribuir ou não contribuir, quando a gente pensa em ser generoso ou não, a gente não está lidando só com aquilo que a gente gosta ou não de fazer. A gente está lidando com outras coisas. A gente está lidando com a nossa fidelidade ou não a Deus. A gente está lidando com quem manda na nossa vida, quem é o dono do que tem na nossa vida. Jesus é o Senhor da sua vida, o seu dinheiro é de Jesus. Então, a partir de hoje, você tem que agir diferente com o seu dinheiro. Você não pode simplesmente achar que o seu dinheiro, você fala o que você quiser. Olha só, ai, meu Deus do céu, me perdoa, Deus. Irmão, pelo amor de Deus, se você tem a cabeça e faz assim, igual eu vou falar, nunca mais traga o seu dinheiro aqui nessa igreja, por favor. Se a sua cabeça é assim, igual eu vou falar, não traga mais o seu dinheiro aqui. Não, eu já paguei meus 10%. Então já era. 10% é de Deus, 90% é meu. Vai viver lá no Antigo Testamento, seu judeu. Ruim de ser judeu ainda, porque não cumpre toda a lei, cumpre só um pedaço ainda. Que 10% é de Deus e 90% é seu? Você é servo de Deus ou o quê? Você é um escravo de Deus ou o quê? Se você é um servo de Deus, tudo é de Deus. 100% de tudo que você tem é de Deus. Ah, pastor, então vou levar 100% para a igreja? Você sabe que não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas tem gente que fala, um dia conversando com uma pessoa, eu vou encerrar dizendo isso. Eu fui conversar com uma pessoa e a pessoa, conversando, e a pessoa, ai pastor, eu me sinto tão culpada. Por quê? Porque eu não sou dizimista. Aí eu pensando, puxa, eu sei de tantas coisas dessa pessoa, ela podia estar culpada por essas outras coisas, né? Mas ela está culpada por causa disso. Devia estar culpada porque é mentiroso, né? Devia estar culpada porque engana os outros, está culpada porque não está dando dízimo. Aí, beleza. Aí eu estou roubando a Deus. Aí eu fiquei pensando, caramba, está roubando outras pessoas, não está pensando nisso, está roubando a Deus, meu Deus, né? Mas Deus conhece o meu coração. Se ela soubesse o problema disso. Ela falando e eu pensando. Se ela soubesse o problema que é Deus saber o que ela pensa, mal sabe. E ela, não, como Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu não dou porque eu não posso. Miserável, mentira. É por isso que o devorador está indo na minha casa, pastor. O devorador está indo na tua casa porque você não é crente, miserável. Pastor, vou falar de novo, se eu não der o dízimo, o devorador vai na minha casa? Não vai. Pastor, esse mês apertou, não tenho nem como dar o dízimo, o que eu faço? Irmão, você não colocou em primeiro lugar o dízimo, você não colocou em primeiro lugar a sua oferta, deixou por último, você não vai ter o que fazer. Ah, mas no mês que vem eu tenho que dar o dobro, tenho que dar o desse mês, mais o do mês passado. Para de bobeira, não é banco. Estamos falando com o dono do dinheiro que você está usando indevidamente. Ou não?
Estamos falando do dono do dinheiro ou nós estamos falando de alguém que precisa receber a pensão que você dá para ele de 10%? Deus não está recebendo sua pensão, Ele é o dono do que está na sua mão. Você que está agindo de forma inadequada. Então quer dizer que se eu não der o dízimo esse mês porque eu não posso, Deus me perdoa? Mas por que Ele não te perdoaria? Você acha que Deus vai te condenar porque você não deu dízimo? Você está falando sério? Alguém aqui pensa isso? Que você vai para o inferno porque você não deu dinheiro na igreja naquele mês? Misericórdia. Você não descobriu ainda a alegria que é você contribuir com alguma coisa que você sabe que é verdadeiro, só isso. Você não está tendo hoje a alegria de ter a condição de poder ajudar, só isso. Isso vai me levar para o inferno? Não, não vai me levar para o inferno. O que vai te levar para o inferno é essa avareza que você tem, essa precipitação de comprar o que você não precisa. O que vai te levar para o inferno é essa sua mentalidade consumista. O que vai te levar para o inferno é essa sua cabeça de achar que dinheiro vale mais que pessoas. Isso vai te levar para o inferno. Não dar o dízimo na igreja, não vai. Então, pastor, daqui para frente eu não dou mais o dízimo. O azar é seu. Não é meu, não. Por que o azar é meu? Porque o devorador vai na minha casa? Não, porque você vai deixar de contribuir com uma igreja que é sólida, que está querendo fazer um negócio de verdade. Só isso. O azar é seu. Você vai gastar com outra coisa menos útil. Porque gastar você vai. Porque guardar você não vai. Duvido. Você vai gastar com alguma coisa. Então você vai deixar de ser útil. Só isso. Nossa, mas isso daí vai contra os meus princípios, pastor. Você fica com os seus, eu fico com a palavra. Tá bom para você? Só isso. Porque eu já falei algumas vezes isso nesse púlpito e algumas pessoas ficam bravas comigo. Não, pastor, você está ensinando a gente a ser amaldiçoado, porque a Bíblia diz que a prosperidade está quando a gente dá para Deus. Ô, irmão, a prosperidade está porque Deus deu para a gente. Deus dá antes. Você acha que nasce o fruto antes de cair a semente na terra? Pelo amor de Deus, foi Deus que semeou na sua vida, filho. Se está tendo algum fruto aí, é porque Deus já te abençoou antes, misericórdia. Você está achando que nasceu fruto que é a grande bênção? Nascer a árvore aí é que foi, por favor. Então, eu gostaria que o coração de vocês ficasse pensativo quando você vier no próximo domingo, ou quando você for ajudar alguém necessitado, tudo que você fizer que envolva dinheiro, que você não pense mais assim, eu vou receber em troca. Não, tem que ser assim, eu amo as pessoas, o dinheiro não me domina, ele não é o meu senhor, eu que controlo, eu faço minhas contas, eu vou fazer aqui um balancinho, quero ajudar a igreja todo mês. Então, se eu não posso atrasar no banco, também não vou atrasar na igreja, né? Vou marcar aqui, vou pôr até em cima, que é para não esquecer. Porque parece que eu esqueço. Quando eu vejo, já esqueci. Ai, quando eu vou ver, não tem mais dinheiro. Ai, só sobrou moeda. Deus, o Senhor sabe. Ah, vá. Para com isso. Não. Vamos parar de patifaria, né? Então, quer fazer? Faz de coração. Então, não vou dar mais dízimo, pastor. Fala o que você quiser. Fica assim. Fica bonito para você, fica bonito para mim. Se não dá, eu não te encho o saco, fica tudo lindo. Olha que coisa linda. Nossa igreja é linda por causa disso. Eu não vou te cobrar, não vou te perturbar a paciência, não vou na sua casa mandar um boleto, não vou orar da minha casa, Senhor, manda lá o devorador, que é para ele saber que tem que contribuir com essa obra de Deus. Os avarentos que se mordam no inferno, ou que se convertam a Jesus Cristo. Amém? Muito dura essa palavra de hoje. Eu falei até rindo para aliviar, vocês perceberam, né? Eu fiz de tudo para vocês não ficarem sofrendo com isso daqui. O que vai acontecer nos próximos cultos? O que vai acontecer é o que acontece sempre. Algumas pessoas ficam estimuladas e dão dinheiro. Depois de umas semanas ela esquece daquele estímulo. Aí o pastor tem que voltar a falar de dinheiro. Estou cansado, eu estou de saco cheio disso, de verdade mesmo. Essas coisas não cabem em mim. Se depende disso para ser pastor, eu estou pedindo demissão hoje. Sério, peço mesmo, não quero mesmo. Mas o que em outras pessoas vai fazer assim? Não, bem, fica tranquilo, o pastor falou que não precisa mais. Então não vamos dar mais. Não dá, irmão, não dá. Quando Deus quiser, Deus levanta pessoas generosas e essas pessoas fazem com que as coisas aconteçam. E você vai ser beneficiado com isso também, seus filhos, todo mundo vai ser. A gente não vai negar nada para ninguém, né? É óbvio. Amém? Encerro minha mensagem de hoje aqui.